PDT, eleições 2012. Conosco o ex-ministro do Trabalho, Dr. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Então, presidente, final de eleição, final de segundo turno, partindo para outra. Partindo para outra, com muito otimismo, nós somos um dos 5 partidos nacionalmente que nunca deixou de atingir os 5% da cláusula de barreira, que era aquela cláusula que o TSE derrubou, que obrigava os partidos para existirem ter pelo menos 5% do total do eleitorado nacional. O PDT nessa eleição teve 6. Nós conquistamos 3 capitais, acima inclusive do PMDB, que só fez 2, mais de 310 prefeituras. Acima do PMDB? O PMDB teve 2 capitais. O PMDB ganhou Rio de Janeiro e Cuiabá. Nós ganhamos Curitiba, Natal e Porto Alegre no primeiro turno. Cidades importantes, nós somos também o 5º partido em número de votos, né, com esses 6 milhões e 500 mil votos que conseguimos. Também aumentamos o número de vereadores, aumentamos o número de vice-prefeitos. Prefeito houve uma pequena queda, mas para o público entender, no Maranhão, quando o governador Jackson Lago era vivo, ele elegeu mais de 70 prefeitos pelo PDT. Logo depois da sua morte, dos 73, 74, ficaram 4. 70 foram embora. Ou seja, infelizmente, muitos abandonaram o barco, por isso não teve um crescimento maior. Mas o que eu considero mais importante é que o partido está crescendo, principalmente nas regiões dos grandes centros urbanos, prefeituras importantes, lá no Rio, São João do Meriti, que é o 3º colégio eleitoral, somos vice em Caxias, que é o 4º colégio eleitoral, ganhamos em cidades importantes de Pernambuco, como Caruaru, por exemplo. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, capital, o 2º colégio eleitoral, que é Caxias do Sul. No Paraná, além de Curitiba, ganhamos também Cascavel, Umuarama, Bandeirantes. Ou seja, nós temos muito que afirmar dos nossos princípios e dando uma demonstração clara que o trabalhismo continua vivo, coerente e lutando pelo povo brasileiro. Agora, se tenta muito nacionalizar uma campanha que, por si só, ela é regionalizada, né? E às vezes até municipalizada. Então, eu acho um erro. O que ocorreu, que a gente observa, pelo menos os analistas, dizem o seguinte, que não adianta você tentar nacionalizar uma coisa que é regionalizada e a região se impõe, o município se impõe e a comunidade se impõe, né? É verdade. Leite, eu concordo inteiramente com você. Quem quer nacionalizar as eleições municipais não está aprendendo uma grande lição da história da política contemporânea do Brasil. Desde o advento das eleições diretas, a cada ano a eleição diz mais ao retrato do que o cidadão quer, do que o cidadão tem como objetivo. Então, quando na questão da prefeitura, que é onde se exerce a cidadania, as pessoas estão mais preocupadas em discutir a questão da água, do saneamento, da escola, do hospital, do que macro problemas nacionais que não tem a ver com o município. Como é que você vai discutir política de emprego, política econômica, política de incentivos fiscais com municípios que não têm condições de fazê-lo? É não considerar a inteligência da população. Então, cada dia mais as eleições municipais dizem respeito à fotografia daquele município. Por isso é mais difícil. Mais do que isso, amigo Leite, nós tínhamos até a eleição passada cerca de 27 partidos registrados. Dessa vez nós tivemos 30, ou seja, mais partidos disputando a eleição. Nós praticamente aumentamos grandes, pequenos, né? Nós tivemos também um aumento de mais de 40% do número de candidatos. Mais candidato, mais partido, mais pulverização dos votos. Você tem desses 30 partidos existentes no Brasil, 20 que tiveram prefeitos eleitos em cidades importantes, né? Então, tudo isso dá um caráter mais democrático, mais equilibrado das forças políticas no Brasil e sempre, repito, concordando com a assertiva, afirmativa do amigo Leite Filho, com a eleição municipal dizendo muito mais de respeito à vida do cidadão do que o conteúdo programático nacional. E agora, presidente, o que fazer então com as vitórias, né? O partido afinal, o PDT, foi o 5º maior partido, quer dizer, já era, na realidade manteve a sua posição, né? Mas com presença bem visível em capitais importantes como é Curitiba,
né? Porto Alegre, principalmente, onde o partido ganhou em primeiro turno, e agora Natal, Rio Grande do Norte. Eu lhe pergunto assim, o que fazer com a vitória, o que o partido está preparando para fazer com que as promessas eleitorais sejam cumpridas e sejam viabilizadas? Olha, agora vem a fase mais difícil. O nosso líder Brizola dizia, e veio na recordação na hora que você fez a pergunta, uma frase, uma afirmativa que diz muito sobre essa pergunta, esse momento. É dizer o seguinte: entre a vitória e a posse é só comemoração. Depois da posse é só dor de cabeça. Agora é o desafio. Nessa fase está todo mundo ainda fazendo equipe de transições, onde são governo de oposição, fazendo conjecturas, alianças, viabilizando o nome de secretários. Depois é o desafio de fazer boa gestão. Eu penso que esses 311 prefeitos do PDT eleitos têm que ter compromisso prioritário em pelo menos ter uma escola de tempo integral, como preconizou o professor Darcy Ribeiro, como realizou Leonel Brizola em cada uma dessas cidades. Porque aí começa a diferenciar para a população o compromisso programático, ideológico do partido. Educar para libertar, né? Então isso já virou uma regra para os pedetistas. Não pode haver prefeito pedetista que pelo menos não faça uma escola com tempo integral. Olha como a gente está sendo generosos nessa proposta, porque o bom prefeito tem que fazer todas em tempo integral. Mas é claro que a gente sabe que isso não se faz de um dia por outro, a gente tem responsabilidade. E por que a gente fala tanto em escola de tempo integral? Porque esse é o modelo que deu certo na Europa, nos Estados Unidos e todo mundo desenvolvido. A criança na escola durante 8 horas, com 4 refeições diárias, balanceada, com horas de lazer, com educação física, se possível com uma piscina dentro da escola, como nós fizemos em mais de 100 brisolões no Rio de Janeiro, porque saúde, exercício, levar as crianças a oportunidade para elas terem na escola aquilo que muitas das vezes não conseguem ter em casa. Essa é a nossa prioridade absoluta. Gestões transparentes, gestões que se preocupem cada vez mais com o direito do cidadão, com os direitos do trabalhador, com a questão do meio ambiente, que hoje é a questão que está mais em discussão na sociedade, a preservação do meio ambiente, plantio de árvores, né, o oxigênio que nós precisamos ter no mundo moderno, questões da terceira idade, questões de transporte, de saúde, ou seja, o desafio é ser bom administrador. Esses 310 prefeitos, para honrar o voto do povo, têm que ajudar o PDT a continuar com o bom conceito que tem na população, de onde tem PDT, onde tem administração do PDT, tem competência. Tem que ser competente, eficiente e transparente para não deixar dúvidas sobre as suas ações. Nós entrevistamos assim o presidente nacional do PDT, ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. PDT, eleições 2012.